Olá, bem-vindo então para mais um vídeo do quadro aqui direto ao ponto, onde nesse caso aqui desse vídeo eu vou analisar a matriz de bordada desenvolvida pela aluna Aline. Bem-vinda, Aline. Estou com o seu bordado aqui desse cachorrinho que ficou show de bola. Na tela do meu computador, estou com o arquivo que você me mandou do Wilcom para a gente analisar. Então vamos lá, começar pelo bordado, analisando o bordado. Deixa eu dar um zoom aqui para ver. E ficou legal demais o bordado. Eu achei interessante, apesar de que você trabalhou com uma densidade diferente aqui, tanto para a patinha, né, no que diz respeito à densidade do ponto cheio que você aplicou nas patinhas, comparado ao corpinho dele. Não é que ficou ruim, tá? Mas eu acho que se aplicasse a mesma textura de ponto, ou seja, a mesma densidade de ponto, a mesma configuração, mesma propriedade lá no Wilcom, nós teríamos uma qualidade assim mais homogênea, né? Não teria uma discrepância tão grande quando nós olhássemos o desenho, porque parece que o espaçamento aplicado nos contornos, para quem não entende de bordado, quando olha esse bordado, parece que alguma coisa está errada. Dá a sensação que a patinha está certa e os pontos do pelinho dele está errado, porque está com espaçamento alto demais. Só que, pelo senso criativo, eu entendo que não, foi uma característica que você usou, colocando um espaçamento maior no ponto cheio do pelinho, para dar esse efeito bem regular, essa questão de textura do ponto, usando o próprio ponto cheio, né? Só que com esse espaçamento alto para dar esse efeito bem artesanal, né? Essa coisa bem despojada mesmo. Eu achei legal. Mas eu recomendaria fazer na patinha também, possivelmente, tá? E beleza, esse é o bordado. Vamos analisar aqui agora a foto do avesso para ver se está tudo certo. O avesso do bordado, show de bola, tudo lisinho, densidade do ponto correta, regulagem de atenção do fio da linha de bobina, tudo certinho também. Nada, absolutamente nada a considerar nesse aspecto. Com relação à programação, a gente vai olhar agora para ver como foi feito. Deixa eu só comparar aqui a arte original com a programação estabelecida. Óbvio que aqui eu sei que você teve um pouco de liberdade para poder interpretar a arte de uma maneira um pouco diferente, tanto para trabalhar essa espessura aqui nesses contornos, que elas são uma espessurinha um pouquinho maior, e também trabalhar esse espaçamento. Então é natural que o desenho vai ficar com uma característica um pouco diferente quando a gente compara lado a lado a programação do bordado com a imagem oficial da arte que você usou como base para fazer a programação. Então a gente consegue perceber a ausência de alguns detalhes. Então, por exemplo, você abriu mão de alguns detalhes nessa região aqui, ó, tá vendo? Sendo então que você substituiu por apenas 2 tracinhos em ponto cheio. Eu, sinceramente, não gosto muito desse tipo de adaptação porque foge bastante à originalidade da arte. Tá? O ideal é você tentar ser fiel ao máximo que você pode. Claro, usando, interpretando o desenho, lembrando que ele vai ser bordado na máquina, tem pontos pequenos. Sim, isso não pode abrir mão disso, mas eu penso sempre de manter a fidelidade da arte original, para que nós tenhamos aí o máximo de fidelidade à arte, porém sem abrir mão da qualidade do bordado. Então eu entendo sim que você teve essa liberdade, levando em consideração que o cachorrinho é um bordado pequeno, ele tem só 9 centímetros de altura, muitos detalhes, os objetozinhos estreitinhos demais, e você então tomou essa liberdade de fazer algumas adequações, né, nos contornos do desenho para poder ter uma qualidade de bordado um pouco mais homogênea, uma coisa com menos pontos pequenos, muitos detalhes com excesso, aliás, com excesso não, prevenindo para que o desenho não tivesse tantos detalhes pequenininhos, bordados. Beleza, compreendi. Então não vou recriminar aqui dizendo que está certo e que está errado, mas precisei colocar a minha colocação aí só para você entender porque fugiu. Quando você bate o olho, você vê que o desenho ele perdeu um pouco a característica original, né? Porque não tem alguns detalhes presentes aqui no nariz, que poderia ser feito de repente com um corrido simples. Ah, Gixon, mas ponto muito pequenininho. Em vez de usar ponto cheio, poderia usar o corrido simples para fazer essa marcação, para não perder a expressão do cachorrinho. Apesar de ter ficado bonito, tá, Aline? Não ficou feio. Só uma observação mesmo. Beleza. Dito isso, agora vamos colocar aqui o desenho para poder fazer a projeção de costura, né, o redesenhar devagar, que a gente chama aqui, conhecido pelo programa Wilcom, para a gente ver a ordem que você usou para fazer a programação, a lógica de programação que você usou para criar essa matriz. Então ele começou aqui pelas letrinhas, resolveu já de uma vez só todas as letrinhas na cor rosa, está fazendo as letrinhas aqui, deixa eu acelerar um pouquinho mais, aí já pulou para o preto, fez o vermelho,
Aqui eu vi que você colocou o contorninho vermelho só na letrinha Y, né? Poderia colocar, na verdade não, com letrinha I, né? Você colocou o contorninho só nessa letrinha. Então, eu acho que poderia, deixa eu ver, poderia trabalhar de repente com a ausência desse contorno aqui, né? Se você tira esse contorno, deixa eu ver aqui, ó. Se você tirasse, ele ficaria com o mesmo padrão das demais letras, então não ficaria ruim, não. No bordado não deu nada de errado, deu tudo certo, mas por uma questão de padrão mesmo, de comportamento, para não dar a sensação que as outras letras estão faltando alguma coisa, que no caso é o contorno, eu optaria por não colocar o contorno no caso dessa letrinha aqui, ou seja, não colocaria nenhuma delas, já que prefiro colocar, na maioria você não colocou em uma letra só, eu ia recomendar colocar em letra nenhuma. Mas, mais uma vez, isso aqui não está dizendo, não estou dizendo que isso está errado. Foi uma característica, você preferiu colocar, mas por uma opção eu não faria assim, tá? Mas não quer dizer que o seu está errado, não. Muito pelo contrário, o seu desenho ficou lindão. E agora a gente vai procurar aqui alguns descompassos possíveis para me recomendar algumas otimizações para você tomar cuidado e a máquina não sofrer tanto quanto quando for bordar o desenho. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Se tem alguma coisa para recomendar, tá? Se não tiver o que recomendar, eu vou seguir a aula aqui, só considerando mesmo o lance da patinha que eu já falei. Estou olhando aqui as letrinhas, a sobreposição que você usou está certinha, densidade do ponto está bacana. Eu não gostei muito do aspecto desse M aqui, tanto é que foi a primeira coisa que eu olhei. Ele realmente tem um formato um pouco inadequado para trabalhar angulação diferente, mas eu percebi que você torceu um pouco aqui. De repente aqui eu optaria por fazer ele sem essa angulação, sem essa torção aqui na angulação aqui lateral. E eu preferi de repente fazer ele todo retinho, tá vendo? Deixar o ângulo do ponto retinho, já que você dividiu os objetos, a letra M em 3 objetos, de repente eu optaria por fazer o ângulo dessa parte daqui do ponto cheio retinho. Ficaria melhor essa questão, não teria essa torção do ponto aqui durante a realização desse objeto da letra M. No mais, sendo bem sincero, ali no bordado tá show de bola. Essa parte aqui do lacinho, eu entendo que você respeitou fielmente a arte, só que nesse caso do lacinho, eu ia preferir dar uma adaptada, ou seja, tentar fazer essa parte de fora do lacinho aqui, aí eu estou falando do ponto cheio, bem como a textura também, eu ia preferir mudar esse acabamento aqui embaixo, redesenhar ele um pouco para fazer ele um pouco mais harmônico comparado com esse lado. E aí, é claro, vai fugir um pouco da arte, né? Só que é por uma causa justa, para melhorar o aspecto do laço, porque ele está meio estranho nesse caso dessa aplicação aqui. Esse lado ficou maior também, porque obviamente a arte também foi construída dessa forma. E a espessura dele eu colocaria um pouco mais grossinho. Tá? Em máquinas domésticas de bordar, o ideal é trabalhar com pelo menos 1 milímetro de espessura para a máquina não sofrer tanto ao executar o bordado, principalmente se for no material bem levinho. Uma outra forma de você aliviar também essa execução desses pontos estreitinhos é colocar um espaçamento um pouquinho maior. Aqui você trabalhou com um espaçamento legal já, então está tudo certo. 0,55 milímetros é um espaçamento bom para fazer esse tipo de contorno com essa espessura aqui. Tá? Eu achei legal. Talvez a única recomendação aqui nesse caso desse desenho, que ficou show de bola, tá de parabéns, seria por uma questão estética, trabalhar com as patinhas na mesma configuração que você trabalhou aqui o ponto haste, né? Você trabalhou o ponto haste com uma passada só, espessura de 2 com espaçamento de 2 milímetros. No caso aqui, não bastaria apenas aplicar o espaçamento, né, de 2 milímetros nas patinhas, porque não ficaria com um aspecto muito legal, não. Tá vendo? Ficaria meio arranchado, porque ali você usou uma outra cultura de desenvolvimento. Né? Você trabalhou aqui com entrada C, aplicando, na verdade você trabalhou aplicando o ponto haste direto, né? Que ele é bem semelhante aqui ao entrada C, né? Porque você consegue modificar aqui a espessura, você consegue mudar o espaçamento. Então, de repente seria fazer essa parte, redesenhar essa parte aqui debaixo das patinhas com o mesmo efeito que você trabalhou em cima, tá? Mas, como eu disse, não ficou ruim. Eu talvez não espaçaria tanto esses objetos aqui que você trabalhou com o ponto hash, eu vou selecionar por tipo de ponto, todos os objetos tipo ponto hash, e eu colocaria talvez um espaçamento um pouco menor, de 1.0 talvez, uma espessurinha um pouquinho mais fina,
para ele ter um pouco mais de harmonia, mais assim, comparado com o desenho original, tá? Mais uma vez, lembrando, não ficou ruim. Olha, você começa a dar um pouco mais de característica. O desenho, com um espaçamento muito alto, ele perde um pouco a silhueta dos traços do rosto, dos objetos. Fica um pouco confuso de entender. Então, eu entendi que a proposta era dar espaçamento para ficar bem levinho, só que eu acho que exagerou ali no espaçamento. Então, consideraria aí diminuir um pouco o espaçamento e, de repente, colocar um espaçamento um pouco maior, como eu já ia dizendo, nas patinhas. Só que em vez de 2 milímetros de espaçamento, que eu havia colocado e não ficou legal, de repente você pode optar aqui por colocar 1 milímetro de espaçamento. Talvez aí ele fica mais coerente com o resto do desenho. E aí ó, a gente pode trabalhar com uma compressão de repuxo um pouco maior, para ele ficar um pouco mais grossinho. E aí o aspecto geral do bordado ó, daria uma familiaridade melhor entre os objetos, uma vez que eles estão com espaçamento de pontos iguais, ainda que usando ferramentas diferentes, né? Porque aqui embaixo você usou o ponto cheio e aqui você usou o ponto haste. Mas, repito, pode trabalhar o ponto haste na parte das patinhas também. Porque o ponto haste, como ele é feito com base na entrada C, ele começa e termina o deslocamento do objeto com a mesma espessura. A diferença aqui desse objeto que você usou aqui, o curva complexa, para fazer, é que ele tem variação, ou seja, durante a execução do objeto, ele começa mais grossinho, termina mais estreitado, e ele pode ter uma movimentação na espessura do contorno de maneira não uniforme, o que não acontece com o ponto haste, como a gente pode perceber na imagem aqui. Tá? Então seria um caso de adaptação. Ou você faria todo o bordado usando a ferramenta curva complexa para ter esse efeito aplicado nas patinhas, onde a espessura não é preservada, a uniformidade da espessura não é preservada, tendo essa variação dos objetos. Eu particularmente prefiro trabalhar com essa técnica aqui, do que usar o ponto haste, que também não ficou ruim. Então é mais uma questão de escolha mesmo. Nesse caso não tem certo, não tem errado, tá? Mas o desenho tá show de bola, tá de parabéns, ficou bem leve, 6.000 pontos. Certamente ficou um bordado muito bom de ser bordado, ainda que com esses objetos bem estreitinhos, mas ficou bem caprichado aí o seu trabalho, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, parabéns, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!